Aleluias, amém? Então, como eu estava falando, eu creio que o Senhor já está traçando a rota daquilo que Ele quer fazer, amém, nessa noite, porque como nós aprendemos nesses dias, amém? O Senhor deseja que nós venhamos ter um posicionamento, glória a Deus, e esse é o melhor posicionamento que nós vamos estar aqui, para ouvir a palavra de Deus, é o lugar certo, na hora certa, amém? Então, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em 1 Coríntios 16, a partir do 5, diz assim: irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho que passar pela Macedônia, e bem pode ser que fique convosco, e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for, porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se assim o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma grande e eficaz porta se abriu. Amém? Tem versões que falam diferente essa palavra, essa parte. Abriu-se uma porta oportuna. Amém? Ou na minha versão fala grande e eficaz porta. Aleluias. Fala assim comigo, grande e eficaz porta. Quem é que quer uma porta aberta? Quem é que precisa de uma porta aberta? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Então vamos fechar os olhos para nós orarmos novamente. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus. Pai, não por outra força, somente pela força, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Porque todas essas coisas, Pai, não seriam, Pai, Deus, Pai, permitidas, não seriam, Pai, não seria, não haveria necessidade, se o Senhor não estivesse conosco, se o Senhor não estivesse, Deus, Pai, trilhando o nosso caminho, nos conduzindo, Pai. Então, nessa noite, eu oro a Ti, Deus, como já foi orado, cantado neste lugar, Senhor. Deus, que o Senhor, Pai, venha trazer libertação na mente, no coração. Eu declaro agora que toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, não prevaleça contra a Tua palavra. Eu declaro agora as mentes, os corações sujeitos, Pai, ao poder do Teu Espírito, ao governo do Teu Espírito, Pai, que está aqui nessa noite, que se move com liberdade nessa noite, Pai, e que assim o Senhor faça da Tua serva, Pai, um vaso de honra nas Tuas mãos, para resplandecer a glória de Deus, e para revelar, Pai, os mistérios da Tua palavra, para que saiamos aqui transformados para a glória do Seu nome, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus. Então, irmãos, eu perguntei para vocês, quem aqui quer uma porta aberta amanhã, ou hoje, aleluia, mas eu quero te dar uma boa notícia, essa palavra aqui é profética para mim e para você nessa noite. Ela está falando assim, porém, porque uma grande porta se abriu. Pode dar boa notícia? A porta já está aberta. Aleluia! A porta já está aberta. Já está aberta a porta. E não é qualquer porta. É uma porta grande, ampla e eficaz. Aleluia! Porque o eficaz, ele fala o quê? De suprir. Amém? Aleluias! Mas, olha o que ele diz. Mas há muitos adversários. Aleluia, glória a Deus. Esta é a boa notícia que eu tenho para iniciar aqui essa palavra. Que há uma porta aberta para nós. Já foi declarado, já foi profetizado, irmãos, que esse ano o Senhor iria nos entregar a terra prometida. Que nós iríamos começar a tomar posse da terra prometida. Que nós iríamos pisar, aonde nós pisássemos, seria nos dado por herança. Aleluia! Então essa porta já está aberta. Só que há muitos adversários. Aleluia.
há muito adversários, irmãos. E aí você fala assim, diante de uma porta aberta, mas que na frente há muito adversários, o que eu e o que você pode fazer contra esses adversários? Amém? Agora eu gostaria que vocês abrissem em Apocalipse. Aleluia. Capítulo 4. Nós vamos abrir alguns textos hoje. Aleluias. Que diz assim, 4 a partir do 1, só 1, que eu vou ler. Depois disso, depois dessas coisas, depois da porta, nós falarmos que a porta está aberta, aleluia. Agora o Senhor vai revelar como nós vamos vencer os nossos adversários. Aleluia! Irmãos, eu estou falando várias boas notícias, não estou animado não. Eu falei que a porta já está aberta. E aí vocês ficaram assim, ficaram tudo animado. Tipo assim, igual o Cid, não tem? Oh, nós vamos viver. Aí eu falei, tem muitos adversários, você fala assim, nós vamos morrer. Não tem? O Cid, da Era do Gelo, nós vamos viver, nós vamos morrer. Tem uma porta, mas tem muito adversário, nós vamos morrer. Amém? Mas agora o Senhor está falando algo, irmãos. Através da palavra de Apocalipse 4:1. Que nós vamos, onde o lugar onde nós vamos estar. Para que esses adversários sejam vencidos. E ele diz assim, depois disso, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta. Aonde? No céu. Aleluia. A porta que nós falamos estava onde? No céu? Não. Ele não estava falando de uma porta no céu, ele estava falando de uma porta que se abriu em Éfeso para pregar a palavra de Deus. Então não é uma porta do céu, é uma porta, fala assim comigo, horizontal. É aquela que nós vemos. Aleluia! Glória a Deus. Esta porta que ele está falando é um outro tipo de porta, é uma porta vertical. Aleluia! E esta porta no céu, e a primeira voz, como que trombeta, ouvia falar comigo. E disse, sobe aqui. Aleluia! Fala comigo, sobe aqui. E mostrarei as coisas que depois dessas coisas devem acontecer. Aleluia! Glória a Deus. Então o Senhor está falando, tem uma porta aberta, e ela é eficaz, e ela é grande. Só que ela tem muitos adversários. Aí o Senhor nos trouxe outra revelação. Existe outra porta aberta, e ela está no céu. Aleluias! E Ele está fazendo um convite hoje para mim e para você. Sobe aqui. Ele está falando assim, sobe aqui. Aleluias. Por que subir aí? A porta não está aqui diante da minha. É só Deus, fulmina esses adversários. Destrói esses adversários para que eu possa atravessar logo essa outra porta aqui que eu quero. Porque tem que perder tempo e ir lá no céu. Não é verdade? Amém? Fala comigo, fala assim, porque os adversários só são vencidos através do conhecimento da glória de Deus. Aleluias. Porque quem destrói esses adversários é a glória de Deus. Daí ele fala assim, Ilu, você sabe? Pergunta para mim, você sabe quais são os adversários? Irmãos, eu acredito que Deus vai trazer uma revelação para que você consiga compreender quais são os teus adversários. Aleluias. Quais serão esses adversários? Porque se existe essa porta, existe esse adversário, existe uma guerra, não é verdade? Será que nós estamos falando hoje da guerra que está em Efésios 6? Aleluia. Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores do mal, contra as hostes espirituais, a maldade, nas regiões celestiais. Será que é disso que Deus está falando hoje? Amém? Vocês compreenderam que a palavra que está sendo usada aqui não é inimigo, mas é adversário? Aleluias. Porque o que o Senhor quer falar conosco, de algo muito profundo, que nos está nos impedindo muitas vezes de adentrar as portas que o Senhor já abriu para nós, aqui na terra, amém? E Ele está nos dando hoje, Ele vai nos dar hoje, qual é o acesso para que a gente possa destruir esses adversários e alcançar as portas aqui. Mas que primeiro nós temos que passar por uma outra porta, que ela está posta no céu, amém? Porque a palavra de Deus diz, irmãos,
Em 2 Coríntios, fala assim comigo, fala assim: a guerra que está sendo falada hoje não é de Efésios 6, mas de 2 Coríntios 10. Fala assim, qual é essa guerra? Aleluias. Paulo, ele declara quando ele estava ali diante dos seus adversários, opositores, inimigos, amém? Ele começa a declarar para defender, pode ser sua autoridade apostólica. Ele começa a declarar: porque não andamos na carne e não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas e anular os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando o cativo ao entendimento, à obediência de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Fala comigo assim: o adversário está dentro de mim. Ai, a gente só não expulsa, sai em nome de Jesus, não tem, irmão. É igual o Tiririca fala, o problema é que quando eu ia, eu estava, onde eu estava lá. Como é que fala? O problema é que quando eu estava lá, eu ia. Não tem? Aquela dizer dele. Irmãos, então o Senhor, Ele vai nos ensinar hoje como destruir os adversários que nos impedem de acessar as portas do Senhor, que já estão abertas para nós. Porque na campanha, durante a campanha, foi declarado o quê? Que nós entramos num novo tempo. Amém? Um novo tempo, uma nova porta. Aleluias. E a porta que o Senhor está falando não é qualquer uma, é grande e eficaz. Aleluias. Ela é grande e eficaz. Mas, irmãos, por que eu falei dessa segunda porta que está no céu? Porque quando ele estava fazendo ali, estava falando, pode ser assim, tendo a revelação do Apocalipse, amém? Ele teve essa visão. E essa visão que eu falo é a visão do trono de Deus, da majestade de Deus, amém? Aonde ele começa ali a ver, amém? A glória de Deus, o que tem no trono, amém? Ele começou a ter ali um acesso, ele teve ali um encontro com Jesus, aleluias, glória a Deus. Então o Senhor, Ele fala nessa noite, para que nós possamos acessar as portas, é necessário vencer os adversários que estão no nosso próprio coração. Como a Priscila falou aqui, irmãos, aleluias, a gente não combinou, irmãos, ela falou, nem com a Aline, aleluias. Por quê, irmãos? Ele fala assim, é necessário assentar-se à direita de Deus, até que o Senhor, sabe por quê? Porque esses adversários, que estão muitas vezes tentando obstruir essas portas, eles estão sendo alimentados, pode dizer assim, pelo inimigo. Amém? Glória a Deus. O inimigo, como eu falei de Efésios 6, os demônios, amém? Os principados, as potestades, elas se alimentam, elas se aproveitam do quê? Muitas vezes do pecado do homem. Amém? Muitas vezes daquilo que ainda não foi confessado, daquilo ainda que não foi revelado, daquilo que você tem, irmãos, dentro de você, mas que ainda não lhe foi revelado. E é isso que o Senhor quer, Ele quer trazer revelação para você. Uma revelação. E aonde nós vamos conseguir essa revelação plena? Fala assim, somente assentado à direita do meu Senhor. Porque a palavra de Deus diz em Salmos 110:1, assenta-te à minha direita, até que ponha todos os teus inimigos por estrado ou por escabelo dos teus pés. Amém? Glória a Deus, irmãos. Neste lugar secreto, nessa porta da presença de Deus, neste lugar onde acessamos, nós estamos protegidos dos nossos inimigos, amém? Dos demônios, dos principados, das potestades. E sabe o que é mais importante? Neste lugar, nós vamos aprender, aleluias, a vencer os nossos adversários. Todo mundo entendeu que os adversários não são os nossos inimigos? Os nossos inimigos, o Senhor está falando, são os demônios, os principados, as potestades. Mas hoje Ele está falando sobre um adversário.
Porque esse adversário seu, amém? Que está muitas vezes facilitando a vida do inimigo. Fala misericórdia. Fala assim, eu estou muitas vezes me sabotando. Essa é a palavra. Eu estou muitas vezes sabotando a promessa de Deus na minha vida. Muitas vezes eu estou facilitando o acesso do inimigo à minha vida, com que ele produza em mim coisas ruins. Amém? Amém, misericórdia. Glória. Aleluia, irmãos. Presta atenção. Neste lugar, o Senhor vai revelar a glória dele. Amém? E quando nós estamos estudando ainda, né? Colossenses, irmãos. E o Senhor, ele começou, eu sempre amei Colossenses 3. Amém? Desde o início da minha caminhada, Colossenses 3 para mim é tudo, ali tem tudo. Amém? Só que nesses dias nós se aprofundamos mais nessa carta. E quando nós fomos se aprofundando, o Senhor foi trazendo essa revelação, amém? O que eu vou trazer para vocês nessa noite. Então, o Senhor, ele me mostrou que Paulo, ele declara num determinado ponto que Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Da glória. Qual glória? Qual glória? E quando nós vamos ler a palavra glória, ela vem do original doxa. Amém? E eu confesso que eu fiquei muitos dias pensando no Senhor. Deus, por que doxa? Porque é estranho para mim essa palavra. E ele fala assim, esta palavra significa opinião. E eu falei assim, que eu fui a estudar, amém? Ele falou assim, Cristo em vós a esperança da opinião. Eu falei assim, peraí, que opinião, Deus? A opinião aqui que ele está falando no grego, irmãos, é a revelação de quem você é. Aleluias! É a opinião de Deus ao seu respeito. Aleluias! Porque sabe como o nosso inimigo tem acesso a nós? Quando nós não sabemos quem somos. Um cristão que não sabe quem é muito perigoso. Porque ele pode se levantar contra as pessoas que não eram para se levantar. Ele pode falar aquilo que não era para falar. Ele pode tocar onde não era para tocar. E tudo isso porque ele não sabe qual é a opinião de Deus a respeito dele. Por isso o Senhor nos trouxe aqui, irmãos. Ele quer que a gente entre para a porta. Mas primeiro ele está falando, sobe aqui. Sobe aqui e assenta-te. Sobe aqui e assenta-te na minha presença. Eu vou trazer algo para vocês nessa noite. Mais uma coisa, irmão. Se vocês, como a Priscila falou, se vocês pegarem essa palavra e falar assim, nossa, que palavra bonitinha, que legal. E guardar ela na caixinha, e colocar no fundo de uma gaveta, não vai acontecer nada. Amém? Mas se você pegar essa palavra, essa revelação, e você começar a partir de agora, a buscar, a subir, aleluia, a subir, e a acessar a porta, que o Senhor já nos tem aberta, e a sentar à direita dEle, para trazer a revelação da glória para você. Sabe o que vai acontecer com você? Irmãos, você não tem noção do que Deus vai fazer em Cuiabá. Você não tem noção do que Deus vai fazer no Brasil. Com nós aqui, irmão. Os gatos pingados que está aqui. Amém? E que está aqui na live. Aleluias! Porque Deus não precisa de um poderoso exército. Ele não precisa de uma igreja onde as coisas são, sabe, fabulosas, onde a pastora está pregando, e aí o pessoal aqui do louvor está aqui, e eles seguem juntos, sabe, assim, o ritmo da palavra, o ritmo do louvor. Não precisa disso, irmão. Aleluia. Não precisa disso. Deus não precisa nada disso. Amém? Glória a Deus, não sei por que eu falei isso, mas Deus falou para mim falar isso. Aleluia. Talvez é porque alguém tem um desejo de acontecer isso. E Deus está falando, desce. Desce não. Sobe. Essa é a revelação. Sobe. Sobe o nível, irmão. Aleluia. Sobe o nível do entendimento. Sobe o nível do entendimento.
Para de se impressionar com as coisas que você tem visto na internet. E você acha lindo. Ah, eu achei lindo aquilo, assim, um show pirotécnico na hora do louvor, assim, sabe? O povo que faz fumaça, assim, lindo. Ah, eu achei lindo eu pregar e ter uma pessoa aqui, sabe? Emocionando todo mundo, assim, com... Deus está falando, sobe o nível, sobe aqui, aleluia. E aí, irmãos, para que nós venhamos compreender, nós vamos iniciar, aleluia, essa caminhada, para acessar essa porta que está aberta, nós precisamos ir aonde? Gênesis, aleluia. Vamos lá em Gênesis 1, Gênesis 1, diz bem assim, irmãos. Oh Deus, Gênesis 1, 24, quando o nosso Deus, Ele criou a humanidade, diz assim, e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, réptil, bestas feras da terra conforme a sua espécie, e foi assim, e fez Deus as bestas feras conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, amém? E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre o réptil, oh meu Deus do céu, que tem de... Réptil, aleluia, que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou, e o abençoou. E Deus disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa foi a declaração, enquanto o nosso Deus estava formando o homem, amém? Essa foi a declaração, e tudo que Deus declara se torna o quê? Realidade, irmãos. Além de moldar o homem com as suas mãos, né, que foi o único, Ele ainda declarou aquilo, amém? É isso que eu quero de vocês, é isso que eu quero de vocês. Então fala comigo assim, fala assim, Deus tem doxa. 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 D-O-X-A. Doxa. Eu já falei aqui, quem estava aqui? Quem é que sabe o que é doxa? Quem estava aqui, entendeu? Opinião, irmãos. Revelação, opinião. É uma palavra, amém? Do grego. Quando nós vamos ler em Colossenses, ele fala o quê? Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da doxa. Aleluia? E doxa é o quê? Opinião. Cristo em nós, a esperança da opinião, da revelação de quem nós somos. Aleluia? Então, o nosso Deus é esta opinião, é essa declaração que Ele tem para a criatura que Ele fez, que Ele formou. Aleluia, Adão e Eva. E fala comigo assim, você acha que Deus mudou de opinião? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você acha que Deus desistiu? Você acha que Deus desistiu? Irmão, Deus é Deus, aleluia, glória a Deus. Deus é Deus, e Ele não desistiu, Ele não retrocedeu, Ele continua o mesmo, porque Ele é imutável, Ele é soberano, Ele é o Deus Criador, aleluia. E então, Ele continua com a mesma opinião. Ele não é como nós, que mudamos de opinião, como mudamos de roupa, irmão. Eu vou viver, eu vou morrer. Amém? Deus não é assim, irmãos. Deus não fala um dia, não, eu acho que esse aqui vai morrer, não, eu acho que agora vai viver. Amém? Ele não faz isso. Ele tem uma opinião a respeito daquilo que Ele criou. E esta é a declaração, esta é a opinião, esta é a glória que Ele colocou no homem. Aleluia. De ser a imagem e semelhança do seu Deus. De fazer com que eles dominassem a terra. Ele os abençoou. Aleluia.
Mas aí, irmão, entrou um negócio chamado pecado na parada. Amém? Amém ou misericórdia? Aleluia. Ai, gente. Tem hora que a gente fala que é falar misericórdia, falar amém, né? Aí vocês estão concordando comigo, que assim seja. Então, irmãos, nosso Deus, Ele não mudou de opinião quando o pecado entrou. Aleluia. Porque Deus, Ele tem todo sob o controle. Vou falar uma coisa para você. Deus tem tudo sob controle. Mas eu estou sem dinheiro. Deus tem tudo sobre controle. Eu estou doente. Deus tem tudo sobre controle. Aleluia! Porque Ele tem uma doxa a respeito disso. Aleluia! Você já foi perguntar a opinião dele a respeito disso? Lembra? Ezequiel 37. Ele foi lá, né, perguntar. E o Ezequiel é um profeta sábio, irmão. Ele falou: o que o Senhor diz, né? Qual que é a sua opinião? Deus, qual que é a sua doxa a respeito disso? Porque eu não sei de nada, não. Porque se o Senhor quiser que esses ossos vivam, eles vão viver. Se eles quiserem que eles continuem mortinhos assim da Silva, eles vão ficar mortinhos da Silva. Aí Deus fala assim: opa, boa resposta. Perguntou a minha opinião, não olhou e falou aquilo que ele achava. Não é porque eu acho. É porque eu acho que a minha vida acabou. Meu ministério acabou. Tudo acabou. Por quê? Porque eu estou cheio de dívida, estou cansado, estou sobrecarregado. Irmão, essa é a sua opinião. Você já perguntou a opinião de Deus? Aleluia. Ezequiel foi sábio. Ele falou bem assim para Ezequiel: então, profetiza. Então, declara. Então, fala isso para esses ossos. Fala aquilo. Aleluias. Glória a Deus. Está todo mundo vivo aí, irmão? Glória a Deus. Ninguém está aqui como o vale de Ezequiel 37. Todo mundo vivo. A gente vai orar aqui para ressuscitar. Aleluias. Então, irmãos, nós vemos que o pecado entrou. E sabe o que aconteceu com o homem? Fala assim: a imagem e a semelhança do homem foi destruída, embaralhada, ficou confuso. Amém? Misericórdia. Irmãos, a partir da queda do homem, aquilo que o homem nasceu para ser, ele foi o que? A pastora pregou isso no dia da terça-feira. Romanos 3, 23. Quem lembra? Quem lembra? Romanos 3, 23. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A imagem ficou embaçada. Amém? Ficou confuso. Ficou tudo distorcido. Ficou tudo doido, irmão. Ficou doido mesmo o trem. O bagulho ficou louco. No ser humano. Então, nós que nascemos com, pode ser assim, o potencial, a essência, a semelhança de Deus, e fomos criados para dominar. Hoje somos muitas vezes dominados. Misericórdia. Por quem? A Bíblia diz, fala que Satanás, ele é o Deus desse século. Não é verdade? E ele domina sobre todos aqueles que andam no pecado. Porque ele fala que aqueles que são filhos do diabo, eles andam nas trevas, na escuridão, no pecado. Amém? Todo mundo está entendendo? Glória a Deus. Então, a partir daí, irmãos, foi necessário Jesus vir. Aleluia. Queria que vocês abrissem Colossenses, irmãos. Colossenses 1. Quem veio para a terra? Quem veio? Quem veio? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos sair daqui com a imagem certa a respeito de nós. O Senhor está falando: chega de andar baseado naquilo que os seus adversários dizem a seu respeito. E olha que diz Colossenses 1, a partir do 3, diz assim: graças damos a Deus nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós,
porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e o amor que tendes para com os santos, por causa da esperança que vos será reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já foi frutificando, e também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça em verdade. Amém? E aí ele continua declarando, irmãos. Nos 8, o qual declarou também o amor no Espírito. Por essa razão, desde de dia, como ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e inteligência espiritual. Aleluia! Sabe o que eu posso entender? Se existe uma inteligência espiritual, aquele que é carnal é burrice mesmo, é burro. Oh, não pode falar isso, não. É burrice, irmão. Burrice. Andar pela carne é burrice. Misericórdia. E aí diz assim: para que possais andar diligentemente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda obra, crescendo no conhecimento de Deus. Quem é que lembra que eu falei de 2 aos Coríntios 10? Os sofismas, irmãos, que estão arraigados na nossa mente, eles se levantam para quê? Para bloquear o conhecimento de Deus, para bloquear o conhecimento da glória de Deus, para bloquear a opinião de Deus a respeito das coisas. E aqui ele estava declarando para este povo, para o povo de Colossos, ele estava declarando: olha, eu oro por vocês, para que vocês cheguem ao conhecimento desse Deus, para que vocês sejam cheios do quê? De sabedoria e de uma inteligência espiritual. E ele falou assim: colaboramos em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade em gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. E nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! O nosso Deus nos arrancou das trevas. Ele nos arrancou, irmão, e nos transportou. Ele nos mudou de lugar. Aleluia! Ele nos tirou de um lugar e nos colocou em outro lugar. E aí ele diz: e qual é este lugar? O reino do Filho do seu amor. Que temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele, e antes dEle, todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo, é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha Ele preeminência, para que Ele seja primeiro. Porque foi o agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Irmão, vocês não têm noção de quão poderoso é esses versículos. Ele estava falando que Deus, Jesus, aquele que estava com o Pai e com o Espírito, quando ele diz façamos, irmão, você acha que ele estava com quem? Pai, Filho, Espírito Santo. Façamos a imagem e semelhança. O Deus que te criou, Jesus, que estava ali, que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Tudo foi feito por meio dEle, irmão. Esse Jesus desceu. Ele estava lá em cima. O trono dele é de cima. Fala assim: o trono de Jesus é de cima. Então fala assim: sobe. Aleluias. Glória a Deus. Ele desceu. E ele habitou com os pecadores.
com aqueles que estavam destituídos de glória. Ele habitou aqui. E ele só não habitou. Ele morreu. Ele foi crucificado. E ele ressuscitou. E nos deu uma nova, direito de sermos filhos de Deus. Vocês não têm noção de quão precioso e grandioso é isso que eu estou falando agora. Quem é que lembra quando ele pregou e Tomé falou para Jesus? Foi Tomé, né? Ele falou bem assim: Jesus, nos mostra o Pai. Nos mostra o Pai, só queremos ver o Pai. E ele fala assim: nossa, estou tanto tempo com vocês e vocês ainda não... Felipe, é verdade. É verdade, Felipe. E ele falou o quê? Estou tanto tempo com vocês ainda não entenderam que quem me vê, vê o Pai. Sabe por quê? Está revelado aqui. Jesus era a imagem exata de quem Deus era. Amém? A imagem exata de quem Deus era. Tudo que ele fazia, irmãos, era por Deus. Era através da revelação do Espírito. Tudo o que ele fez na terra transmitia a exata imagem e semelhança de quem Deus é no céu. Então Jesus desceu da glória e habitou neste mundo, para que nós venhamos ter a oportunidade de trazer o reino para a terra. Para que nós agora não venhamos mais andar, irmãos, como antes andássemos, mas para restituir o posto de filho de Deus. Queria que vocês abrissem agora João 1. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. É muito forte o que o Senhor está falando. É muito forte. E você fala assim: mas o que tem a ver com os adversários? Irmão, tem tudo a ver com os adversários. Tudo a ver. Olha o que diz aqui. Ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. Amém? Agora eu gostaria que vocês fossem ali para o 11. Para o 10. 1:10, diz assim, ó. Leia comigo, irmão. Para que isso fique gravado no seu coração. Estava no mundo, e o mundo não foi feito por ele. O mundo não o conheceu. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Amém? Fala assim: por que o mundo não o conheceu? Porque o mundo, irmão, o sistema está corrompido. E eles não conseguem dar glória para Deus. Eles não conseguem enxergar a imagem de Deus. O mundo está cego. O mundo está em trevas e ele não consegue enxergar a glória. E olha o que ele diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos, fala comigo, todos. Fala todos. Quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia. Presta atenção no que eu vou falar agora. Amém? Essas, pode dizer assim, como o Fernando prega, né? É uma das chaves para vencer os adversários. Aleluia. Glória a Deus. É a primeira. Irmãos, foi-lhe dado o poder. Vocês sabiam que a maioria das pessoas não acessam esse poder de ser filho? A maioria dos crentes não entendem, não acessam. Por quê? Porque eles não sobem. Este poder é revelado quando você sobe para a primeira porta. Quando você está na presença de Deus, na presença de Jesus. Porque a medida, olha aqui, olha o que eu vou falar para vocês, olha para mim aqui. Olha aqui para mim. À medida que você enxerga e olha Jesus na porta, em cima,
nas regiões celestiais. À medida que você enxerga Ele, aquela imagem dele vai transformando o seu ser. Aleluias. Irmãos, qual que é o mistério aqui? Esta palavra, poder. Por que foi feito um poder? Feito um poder de ser feito, filho? Fala comigo assim, exousia. 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 Autoridade, irmão. Autoridade. Oh, meu Deus. Autoridade. O mundo tinha perdido a autoridade de transparecer a imagem e semelhança de Deus. Mas agora, através de Jesus, Ele te deu exousia. Autoridade. Você tem autoridade, irmão. Mas por que você não acessa a autoridade? Porque você não sobe. Porque você ainda vive aqui, ó, no mundo. Porque você ainda vive aqui, ó, conforme o padrão deste mundo. E você é vencido pelos teus adversários internos, pelos seus medos, pela sua ansiedade. Exousia. Olha o que significa essa palavra. Eu fiquei impressionado, sabe por quê, irmãos? Eu conhecia só uma outra palavra que remete a poder, que eu vou falar agora daqui um pouco. Mas eu não sabia que essa palavra estava ligada a se tornar filho. É autoridade, irmão. E quando Jesus veio, fala como Jesus veio, Ele devolveu a nós a autoridade perdida no Éden. Aleluia. Então hoje nós podemos ter a semelhança de Deus. Por quê? O que Ele falou para nós? Dominem, dominem, dominem. Aleluia. Ele falou assim, eu te dei autoridade de novo, através de ser filho. E essa palavra, exousia, ela declara poder de escolher, irmão. Porque antes nós estávamos presos no mundo, olha aqui, no Egito, escravo do sistema egípcio, da Babilônia. E nós não tínhamos acesso, porque nós não tínhamos escolha. Nós não tínhamos o Espírito que nos convencia. Mas Ele nos deu o poder de escolha. Essa palavra também diz o poder de escolher liberdade, de fazer o que quer. Poder de reger e governar. Amém. Não, eu sou só um filho de Deus. Coitadinho de mim, que eu sou só um filho de Deus. Não, irmãos. Toma prumo. Sobe. Sobe esse nível de mente. Quebra essa cadeia na sua mente. De que você é um coitadinho. Amém. Não, irmãos. Não. Aleluias. Volta em Colossenses, irmão. Nós vamos ler bastante texto hoje. Aleluias. Em Jesus, nós podemos ter exousia de novo. Nós podemos ter autoridade de novo. E ele declara bem assim, por que eu amo? Eu amo esse Colossenses 3, irmãos. Colossenses 3. Depois leia todo Colossenses, né? Eu falei ali da esperança da glória, que é a opinião de Deus. Mas o 3, olha o que está escrito aqui. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos. Foi te dado um poder de ser filho. Um poder de ser filho. Ele diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, se você, como ele fala lá em João 1, se você agora não nasceu da carne, da vontade do homem, mas você nasceu de Deus, da vontade dele. Se você morreu, por quê, irmãos? Como que o homem vai se tornar a imagem e semelhança de Deus de novo? A partir do momento que ele morre e ele nasce uma nova criatura. Porque a criatura de Deus caída não pode resplandecer a glória de Deus. Gente, eu gosto daquela música. Você é o espelho que reflete a glória de Deus. Lembra?
Isso. É linda essa música. Só que eu falo para você, as criaturas não refletem a glória de Deus. Elas não têm o poder de refletir. Elas não podem. Amém? Buscai as coisas da onde? Se você agora é filho, você busca o quê? As coisas de baixo? As coisas da terra? Buscai as coisas que estão em cima. Em cima. Sobe aqui. É isso que Deus está falando para você e para mim. Sobe aqui, irmão. Para com as coisas da terra. Sobe aqui. Aleluia. Se isso não mexer com você, não sei quem vai mexer mais. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. E sabe o que Jesus está falando para você? Assenta-te aqui à minha direita, até colocar todos os teus inimigos por escabelos dos seus pés. Aleluia. Ele está te chamando para te sentar com Ele, irmão. Nas regiões celestes, em lugar alto. Quando a gente fala lugar alto, porque Deus vai me colocar em lugares altos. Este é o lugar mais alto que você pode estar. Porque um lugar alto aqui na terra não quer dizer nada. Agora colocado um lugar alto, subindo uma porta no céu. Aí sim, irmão. Aí sim. Sabe por quê? Tem muita gente que tem lugares altos, estão em posições na terra alta, mas elas não têm autoridade, elas não têm poder. Isso não vale nada. Deus não quer te dar apenas uma porta aberta. Ele quer que você compreenda quem você é, para que esses inimigos que estão te aterrorizando sejam vencidos. E ele diz: pensai nas coisas que são de baixo. Pensai nas coisas que são de cima, não as que são da terra, porque vocês já estão mortos. E a vossa vida, presta atenção, e a vossa vida está onde? Embaixo? Escondida em Cristo. Aleluia. Oh Deus. É isso que Ele está falando para mim e para você hoje. Por isso que você precisa subir primeiro, irmão. Porque se você entrar por essa portona que está aberta, você vai se perder. Mas agora quando você compreender o que é a sua vida, que está escondida em Deus, você não vai perder a oportunidade. Você não vai ser mais um no meio da multidão. Você não vai ser mais um que tem uma porta aberta. Você vai ser o filho de Deus, que tem exousia na terra. Aleluia! Ele quer que você, irmão, domine neste lugar. Não é apenas estar ali. E aí, irmão, daí você vai falar assim: ai, mas você está triunfalista hoje, né? Irmão, você não sabe de nada, inocente. Espera um pouquinho. Daqui um pouquinho eu vou falar para você como que uma pessoa com exousia anda. Amém? Aleluia? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vos manifestareis com Ele em glória. Deus está falando, você está procurando algo nessa porta de baixo, e está tentando com a força do seu braço romper. Deus falou assim: você não vai conseguir, porque a sua vida está escondida comigo, em cima. A sua vida está escondida comigo em cima. Você precisa subir o nível. Você precisa pegar a escadinha, irmão, e subir. Aleluias. Subir a sua mentalidade. Porque daí ele continua dizendo: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. O quê? A impureza. Aí a gente começa a falar a gente vai começar a falar sobre o quê? Dos adversários. Dos nossos adversários. A impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Esses são os nossos adversários, irmão. É aquilo que a tua carne cobiça e deseja com maior afinco, com maior... E aí você fala assim, você pode apontar o dedo aqui e falar: o Adriano é avarento. Não, irmão. Você precisa subir
e perguntar: Deus, o que ainda está vivendo a Silva em mim? O que, Pai, que está sendo meu adversário? Você precisa subir. Não é o pastor José Francisco, não é eu, não é a pastora Fernanda. Nós estamos aqui para declarar a palavra, irmão, para trazer a revelação. Mas quem vai fazer isso, quem vai subir é você. É você que precisa ir e saber qual que são os seus adversários. Porque a palavra de Deus diz em Gálatas 5 o quê? Que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Porque eles são o quê? Eles são o quê? Adversários. Amém? Eles são adversários. Então, no lugar da glória de Deus, lá onde você sobe, você vai vencer os seus adversários. Enquanto você vence os seus adversários em cima, Deus coloca para correr os inimigos embaixo. Ele coloca esses inimigos debaixo dos seus pés. Não tem demoninho, demonão. Não tem, irmão. Tem Deus que te deu autoridade para que você venha subir o teu nível. Amém? Aleluias. E aí ele começa a dizer muitas coisas aqui, irmão. Ele fala assim, que ele começa a falar que essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então você consegue entender que hoje, não é todo mundo que vai refletir a glória de Deus. Quem vai refletir a glória de Deus? Os filhos. Os filhos refletem a glória de Deus. Por quê? Porque eles vão ser a imagem de Deus na terra. Jesus foi a nossa imagem, o primogênito, o que teve preeminência, o primeiro. Mas ele não fez, falou assim, toma o primeiro eu e vocês fiquem aí. Não. Agora me imita, seja igual a mim, seja transformada a minha imagem, me seja parecido comigo, reflita a minha glória para a terra. E estar em cima não é uma posição, irmão, é uma posição mental e espiritual. Não é algo que você conquista com as forças dos seus braços. Você tem que se humilhar, você tem que, para você subir, você tem que descer na terra. Assim como João Batista declarou, para você subir espiritualmente, você vai ter que descer. Você vai ter que se humilhar. Você vai ter que fazer a sua carne ser humilhada. Você vai ter que matar esse desejo. E ele fala, despojai-vos. O que é despojai-vos? O pastor falou sobre veste, sobre armadura. Ele está falando de tirar, irmão. Tira essa veste da ira, da cólera. Porque antes nós estávamos vestidos de ira. Nós éramos de natureza irado. Cheio de cólera, cheio de malícia, cheio de maledicência, cheio de palavra torpe, cheio de mentira. Sabe o que acontecia? A nossa roupa era assim. É por isso que ele fala assim, despojai-vos. Tire essa roupa velha. Como que você quer viver algo novo com a roupa velha? Não vai. E aí ele fala, e agora vestivos de novo, do novo, que se renova onde? Aonde? Quase derrubei aqui o negócio. Como que se renova, irmão? Presta atenção, vocês estão acompanhando o texto? Como que se renova? Como que se renova? Renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que te criou. Aleluia! Ele renova à medida que você sobe, que você fica na presença. Você vai mudando a sua mentalidade. E aquilo que é velho tem que ser tirado. E você tem que ser revestido novo. E você vai transformando a sua imagem. A sua roupa vai mudando. A sua roupa tem que mudar, irmão. Ele te dá uma veste nova. Porque essa veste não combina mais com você. Muitas pessoas falam... O pastor pregou sobre Davi, irmão. Mas Davi, ele não queria a veste de Saul. Ele não pediu. Foi eles que falaram, veste essa aqui. Amém? Não é verdade? Sabe por quê? Davi sabia quem ele era. E que o Deus que ele servia. Ele subiu bastante, irmão. Davi sabia quem ele era. Eu não preciso da veste
de Saul. Eu não preciso da armadura de Saul. E sabe onde que está escondida a inveja? A inveja é um inimigo, irmão, um adversário que está escondido na falta de entendimento de identidade em Cristo. Por quê? Porque você quer ser o outro. Você quer ter a coisa do outro, não quer que ele tenha. O nome disso, irmão, amém? É falta de identidade de Cristo. Falta de entender, de ver a imagem de Jesus e ser em você revelada a imagem de Deus. Porque a sua vida está onde? A sua vida não está em você mesmo. Não está em você de se descobrir você mesmo. Está em você olhar a imagem de Jesus. Está você subir à presença de Deus. Você ficar lá contemplando a beleza dele, a imagem dele. E à medida que você faz isso, ele revela quem você é. Porque é isso que está escrito aqui. A minha vida está escondida. A minha imagem verdadeira está escondida em Deus. E aí ele diz: revesti-vos. Amém? No 12, de novo ele fala: revesti-vos, pois como eleitos. Ele fala assim: te apruma, crente. Se vista decentemente como um crente. Para que essa veste de ira? Para que essa veste de inveja? Para que essa veste de ciúme? Tira isso, porque isso é teu adversário. É isso que está atrapalhando a porta de entrada, irmão. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos, vestes brancas de santidade, amados e amados, irmão. Você sabe que você é amado por Deus? Vocês estão falando amém, aleluia, sim? Você sabe que você é amado por Deus? Eu acho que não, vocês ainda não subiram naquele lugar para entender isso. Porque, irmãos, nós somos amados por Deus. Então, e daí? Se o fulaninho que trabalha com você não te ama? E daí que o seu namoradinho te deixou? Eu sou amado de Deus, irmão. Sobe o nível. Aleluia. É mental. É mental. Sobe o nível. Sobe. Ai, fulano não me cumprimentou. Sobe o nível dessa mentalidade. De entranhas. O que é entranhas? É aquilo que está aqui, ó. Entranhas, entranhado. De misericórdia. Essa é a roupa que nós vamos vestir. É assim que nós vamos vencer nossos adversários. De benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportando uns aos outros. Eles falam assim, o que é suportar, né? Tipo assim, tolerar. Não é tolerar. Fala com o irmão que está falando assim, suportar. Não é tolerar. O que é suportá-lo? Pergunta para mim. Irmão, olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? O que é isso aqui? Suporte. Amém? Isso é suportar. É você se colocar num lugar que você vai aguentar a pressão da fraqueza do seu irmão. Para que ele suba. Oh, Deus. Vocês não entenderam. O que é suporte, irmão? Sustentação. Sustente o teu irmão. Não é tolere o teu irmão. Suporte ele. Se coloque no lugar. Igual aquela caixa de som tá ali, ó. O seu irmão é pesado, irmão. Tá ali em cima de você. Mas se Deus colocou ele do seu lado, você pode suportar. Amém? Até que ele suba o nível. Suporte. Até que ensina ele, irmão, a subir. Amém? Suporta. E ele não fala só suporta, ele fala perdoa. Perdoa uns aos outros. Esse aqui é o nível do céu. Esse aqui é o nível de andar em lugares altos. Esse aqui é a cultura do reino. Amém? A cultura dos filhos. E se alguém tiver queixa um com o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazeis. E sobretudo, o que é sobretudo, irmão? Isso. O pastor geralmente ele tem um sobretudo. Quando ele vai expulsar o demônio, ele tem uma roupa especial. Tô brincando. A gente fala que é quando ele veio, tipo assim, ó, o cara lá do Homens de Preto, não tem? Ele tem um sobretudo, assim. Já viram um sobretudo? Ele cobre tudo, é verdade?
Então ele fala assim, sobretudo na sua vida, essa pessoa, revista-te de quê? Do amor. O sobretudo tem que ser o amor, irmão, que te veste, para que você possa caminhar. E aí fala assim, por que está falando tanto de vestido? Porque lembra que eu estou falando sobre imagem e semelhança? Estas são as roupas que nós devemos andar aqui na terra, para que nós venhamos resplandecer a imagem e a semelhança de nosso Deus. Aleluias. Como filhos com exousia. Filhos que foram restaurados para governar aquilo que é necessário aqui na terra. E aí ele continua dizendo, porque foste chamados em um corpo. E olha que interessante, irmão. Olha isso. Domine aonde? Vocês estão acompanhando? Domine. Ele fala sobre domínio. Domine aonde? Domine em vossos corações. Então vocês entendem que o domínio que eu estou falando aqui hoje, a exousia, nos leva a dominar não as coisas externas, mas a nossa natureza carnal. Você pode, porque o Deus nos fala que Ele nos predestinou para sermos a imagem de Deus. Sabe o que é isso? Sabe o que é predestinação? Ele fez antes, Ele já te deu um caminho, Ele já te deu um lugar. Está todo mundo vivo aí, irmão? Aleluias. Presta atenção, vocês vão pegar o fio da meada. Esse lugar, o Senhor Deus já te deu para que você conseguisse dominar a sua natureza humana. O seu adversário não são as pessoas. Não é as pessoas que estão aqui, irmão. Não é o pastor Zé que prega as lapadas de Jesus. Não. Está dentro de você. E se você não vencer esse adversário, você não atravessa porta nenhuma. Porque essa porta só atravessa quem vence os adversários. Porque os adversários é com você. Agora os inimigos é com Deus. E esses inimigos, ele fala assim, sobe e se assenta. Sabe o que é se assentar? É descansa. Igual Marta, não tem Marta e Maria? Maria escolheu a melhor parte, ela fez o quê? Ela se assentou para ouvir a palavra do Mestre. Deus está falando, se assenta na minha presença. Porque eu vou revelar quem você é em mim. Para com esses complexos de inferioridade, irmão. Sobe. Sobe, irmão. Deus está falando para você, sobe. E tira as pessoas do meio. Forte, irmãos. Gostaria que vocês abrissem agora. Eu estou caminhando para o final, irmãos. Atos 1. Eles falam assim, como que eu posso, Deus? Como que eu posso? Como que eu posso vencer tudo isso? Parece que é tão forte. Quer me arrastar. Quer me tirar da sua presença, Deus. É mais forte do que eu. Deus falou, não, não. Não é mais forte do que você. Não, não é mais forte que você, não. Eu já te dei exousia. Mas eu te dei uma outra coisa, para que você se tornasse a minha imagem e semelhança. Atos 1:9 diz assim, mas vós recebereis, o quê? Poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E sereis o quê? Minhas testemunhas. Sabe o que é testemunha? Vocês serão a minha imagem na terra. E aonde vocês andarem, as pessoas vão me ver. Presta atenção no que eu estou falando, irmão. Acorda para a vida. Aleluia. E aí você fala assim, pergunta para mim, fala, Lu, o que é este poder? Você sabe me responder o que é esse poder? Este poder que ele está falando não é exousia, é dunamis. É outro poder. Jesus, como filho, te deu exousia, a autoridade. E o Espírito Santo te dá dunamis. O que é dunamis?
é força, é habilidade, é poder para poder passar por coisas que outras pessoas normais não passariam. É isso. Então você consegue sim, porque você tem a autoridade que foi constituída por o Senhor Jesus, e você também tem o Espírito Santo que trouxe na sua vida dunamis. Você pode sim, a força já está dentro de você. Todos os teus adversários vão cair por terra, irmão. Os adversários não são as pessoas. Os adversários não é ninguém na sua volta. Não é o seu marido. Não são os seus filhos. Não são os seus amigos de trabalho. Não são eles que estão obstruindo a porta. Não são. Tira isso da sua cabeça. Não é as pessoas que estão obstruindo a porta. É os teus adversários. Os teus adversários, irmãos. Eu queria que vocês... Vamos abrir mais 2 textos, nós vamos encerrar. Eu sei que provavelmente está longo, mas o que o Senhor está falando hoje aqui é muito forte. E eu acho que eu fui esmigalhado por causa dessa palavra. Agora eu estou entendendo. Amém? Para que eu pudesse entender e compreender isso com autoridade, com poder. Então fala assim comigo, fala assim: Jesus restaurou a minha semelhança. O Espírito Santo restaura a minha imagem. Fala assim: eu tenho a autoridade e eu tenho força. Você tem tudo que você precisa para vencer os seus adversários. Olha isso, irmão. Eu queria que depois em casa, uma tarefa de casa, leia João 18. Amém? Presta atenção. Jesus está adiante. O que é uma pessoa que sabe quem é? Uma pessoa que está em cima. Uma pessoa que está sentada à direita de Deus Pai. Uma pessoa, porque Jesus aqui é uma pessoa, amém? Porque tem gente que fala assim: é impossível ser como Jesus. Irmãos, nós vamos buscar a imagem dele até a hora que Jesus voltar. Amém? Nós vamos continuar buscando a imagem, ser a imagem e semelhança dele. Olha o que ele diz, irmãos, para Pilatos. Presta atenção nisso. Ele diz bem assim. Primeiro, Pilatos, irmãos, só o contexto. Ele colocou lá ele diante, e Jesus não falava nada para ele. Nada. E o pessoal, não sei se todo mundo entendeu por que eu falei. Quem que lembra daquele exemplo que eu falei logo no início da minha caminhada? Que um pastor falou que ele tinha me colocado embaixo dos pés dele. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Amém? Agora vocês vão entender o porquê que Deus me falou isso. Eu tinha 2 anos de convertida. 2 anos. E aí, Jesus, ele falou bem assim. E entrou outra vez na audiência. Porque isso aqui foi a 2ª vez. Amém? A 2ª vez. A 2ª vez. E entrou outra vez na audiência. E disse a Jesus: de onde és tu? A 2ª vez, irmãos, ele já tinha apanhado. Amém? Jesus já tinha sido açoitado aqui. Mas Jesus não deu resposta. Disse, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes que eu tenho poder? Sabe qual é o poder que ele está falando, irmão? Presta atenção aqui, irmão. Sabe qual é o poder que ele está falando? Ele falou assim: Jesus, você não sabe que eu tenho autoridade? Você não sabe que eu tenho autoridade para te crucificar e tenho autoridade para te soltar? Olha aqui o que uma pessoa que está andando em cima fala. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade, nenhum poder terias contra mim se de cima não fosse dado. Não tem autoridade se de cima não vier, irmão. Por que você está culpando as pessoas dos processos que Deus está te colocando? Quando que você vai tirar as pessoas do meio? Fala para esse marido, você não teria autoridade nenhuma se Deus não tivesse te dado. Amém? Aguenta, irmão.
É isso que Jesus me ensinou lá no início da minha caminhada. Ninguém coloca a minha serva, minha filha debaixo do pé, se eu não quiser. Por quê? Porque Ele está tratando, me fazendo vencer meus adversários. Amém? Me fazendo vencer meus adversários, irmão. Então não tem ninguém que pode me colocar no altar. E não tem ninguém que pode me tirar do altar, irmão. Porque eu entendi a autoridade que eu tenho em Deus. Isso fala assim, os meus líderes estão sob a autoridade dele, irmão. E sabe o que a palavra de Deus diz? Os meus líderes estão aqui para fazer, sabe o quê? O dia que Deus falar assim, corrige, abate, eles abatem. Amém? Eles têm autoridade para fazer isso. Mas a autoridade que eles têm veio do céu. Então, quando eu desonro eles e eu me rebelo contra eles, eu não estou me rebelando contra a autoridade deles, mas contra a autoridade de Deus. Então, por isso que alguém que tem autoridade tem que estar sob a autoridade. É impossível. Uma pessoa que tem autoridade não está sob autoridade. Jesus falou bem assim, vocês não teriam autoridade sobre mim, se de cima não tivesse vindo. Tudo na minha vida vem de cima. Então, sabe aquela pessoa que se levantou contra você? Deixa eu te contar um segredo. A autoridade veio de cima. Por quê? Porque Ele queria que você aprendesse a vencer os adversários. Qual? Muitas vezes o orgulho. Muitas vezes os sofismas que estavam dentro da sua cabeça que hoje você não sabe. Eu, irmão, passei por traição. E sabe o que aconteceu comigo? É culpa dela, é culpa dele. Sabe o que Deus falou para mim? Não teriam autoridade contra você se eu não tivesse permitido. Eu estou tratando você, abaixa a bola e perdoa. Libera. E Deus está falando algo comigo, irmãos. Que tem uma pessoa que está na porta. E sabe o que está bloqueando? Qual que é o adversário dela? Falta de perdão. A falta de perdão está impedindo ela de adentrar as portas. Ou você libera, ou você libera. Não tem como. Não tem como. O Senhor está falando aqui. Ninguém. Aí você fala assim, Lu, mas por quê? Você precisa saber da sua... Irmão, sabe por quê? Se você, irmãos, não souber quem você é em Deus, que você é um filho de Deus, sabe o que vai acontecer com você? Sabe o que vai acontecer com você? Amém? Está todo mundo vivo aí? Todo mundo prestando atenção? Aleluia? O que eu estou falando aqui é importante. Aleluias? Presta atenção. Se você não souber quem você é em Deus, da autoridade que você tem e do poder que você tem para vencer as coisas, você vai parar na primeira traição. Porque essa porta grande tem os inimigos grandes, irmão. Amém? Você precisa estar preparado. Tem uns tombos grandes que pode acontecer ali. Não, porque as pessoas acham que só porque Deus abriu uma porta tudo vai ficar lindo. Perfeito. Florzinha de Jesus. Não vai. Enquanto nós estivermos nessa terra vai ter guerra. Amém? Mas se você vencer os seus adversários, Deus vence os inimigos. Se você estiver sentado do lado dele, sabendo quem você é, não tem inimigo que vai te parar não, irmão. E para a gente encerrar, Romanos. Eu tenho certeza que foi extenso hoje, irmão. Mas era necessário. Amém? É necessário. Igual eu te falei. Não tem como você pegar uma carona com o pastor para subir. Não tem como eu pegar uma carona com a Tamara. Cada um vai ter que trilhar o seu caminho. Cada um sabe os seus adversários. Porque o meu não é o seu. E o Senhor falou ao meu coração isso, irmãos. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:14. Desculpe. Para a gente encerrar. Porque todos que são guiados, porque todos que estão em cima, são filhos de Deus, irmão. Já foi te dado exousia e danamis. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para estardes outra vez em temor, em medo.
mas recebeste o Espírito de adoção, o qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Papai. Abba, Papai. E o mesmo Espírito testifica no meu espírito que somos filhos de Deus. A autoridade. Irmãos, a primeira coisa que Jesus ouviu no seu ministério não foi faça um milagre, foi filho. Este é o meu filho amado em quem tenho prazer. E a primeira coisa que Deus falou para você quando você se converteu, não foi tenha um ministério, não foi faça tal coisa, foi filho, vem para o seu papai. Filho, vem aqui. Eu quero fazer você vencer os seus adversários, filho. Filho, vem. E depois que um filho sabe quem é, ele consegue entrar às portas. Ele consegue fazer a vontade do Pai com excelência, com formosura. Assim como Jesus foi vitorioso. Assim como Paulo foi vitorioso. Assim como Pedro foi vitorioso. Assim como tantos apóstolos, irmãos. Assim como Estevão foi vitorioso. Ele viu o céu. Ele viu em cima. Por isso que ele conseguiu passar, porque ele passou. O mártir de Deus, Jesus. Ele viu em cima, os olhos dele estavam em cima. Porque se ele olhava para baixo, ele viria os seus apedrejadores. Ele viria aqueles que queriam matá-lo. Mas ele fala a mesma coisa que Jesus falou: perdoa, Pai. Perdoa, eles não estão sabendo o que estão fazendo. E Paulo estava entre este, que iria matá-lo. E sabe qual foi a sentença de Paulo? Tornar-se um filho maluco para Deus. Matar uma pessoa que estava em cima. Ninguém mata alguém que está em cima. Ninguém mata. Porque a sua vida já está entregue. E vocês são filhos, são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Logo se padecemos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Glorificados, irmãos. Glorificados. Um dia chegará o dia, irmão, aonde essa guerra vai se findar. Essa guerra vai se findar, irmão. Aonde, irmão, seremos somente de Jesus e não haverá mais essa luta, essa peleja dentro de nós. Que nos faz muitas vezes querer tanto Cristo no Espírito, mas nos arrasta na nossa mente, no nosso coração, em tantos lugares ruins, irmão. Um dia tudo isso vai passar. O nosso corpo será glorificado. E sabe o que vai acontecer? Reinaremos com Cristo. E aí não só mais do coração, mas a autoridade estará sobre os ombros do nosso Cristo. E nós reinaremos com Ele aqui nessa terra. Toda a autoridade foi colocada nas mãos dele, mas essa autoridade ainda está em cima. E nós precisamos puxá-la para baixo. Como? Ele diz, porque para mim tenho certo que as aflições desse tempo presente, essa luta, irmão, não desiste dessa luta. Não desiste. Não se entrega. Continua. Não se compara com a glória que nos vai ser revelada. Porque há uma ardente expectação da criatura que espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não pela vontade, mas por causa da que a sujeitou, irmão. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Existe uma liberdade da glória dos filhos de Deus. Existe uma liberdade. Existe uma liberdade. Deus quer te fazer vencer essa luta, irmão. Sabe por que Ele está falando aqui? Para que nós, à medida que nós vamos, uma grande porta, espaçosa porta foi aberta.
E a porta que está aberta é para que nós venhamos resplandecer a glória de Deus. É para que venhamos manifestar a sua imagem e semelhança na terra. É para que pessoas venham se converter. Não importa onde você será posto, seja no governo, seja na polícia militar, seja muitas vezes em espaços gourmets, restaurantes caros e chiques, ou dono de algo nesse ramo, ou tendo um mercado, ou você trabalhando numa empresa, ou você trabalhando, irmão, no ministério, não importa onde você seja colocado, essa porta se abriu para que você e eu venhamos resplandecer a glória de Deus e ser a imagem dele nessa terra. Por isso que não tem como atravessar a porta se os adversários não forem derrotados. É para isso, porque existe, irmão, sabe o que está falando aqui? Uma expectativa. A criatura, sabe quem que é criatura? Sabe quem que é criatura? Todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Nós éramos uma criatura de Deus. Toda criatura. Existe uma expectativa. Estão gemendo. Estão desesperados lá fora. Estão com depressão. Eles não sabem o que fazem. E eles estão esperando a manifestação dos filhos de Deus, a imagem do Cristo. Não a nossa imagem, mas a imagem daquele que nos fez, irmão. A manifestação da glória de Deus. Há uma esperança. Vamos sair lá para fora para libertar, para abrir as cadeias daqueles que estão cativos ainda. Mas isso não é apenas com palavra. A ministração da palavra é importante, irmão. Mas é necessário que você venha resplandecer essa glória. Que você venha ser a imagem e semelhança de Deus. Porque você já tem tudo que é necessário. Você já tem exousia nele. Quando você está em cima. E você também tem poder. O dunamis. Que é a força necessária para você poder fazer o que Deus quer que você faça. Mas primeiro, é necessário que você vença os adversários. Subindo. Em nome de Jesus. Fica de pé, irmãos. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti, Senhor.